Decepções. Traga à sua memória o que te traz esperança. A decepção é um sentimento que aparece em alguns momentos na nossa vida e também na nossa caminhada de fé. Mesmo decepcionados, devemos estar atentos, pois não estamos sós. Tenho passado por um momento de muita decepção em minha vida, mas acreditem, Deus me avisou. 5 dias antes do dia fatídico acontecer, um pastor que eu não conhecia deixou o recado para a igreja. Muitos aqui, ainda essa semana, sofrerão uma baita decepção em suas vidas. Mas Deus mandou dizer: eu ainda estou no barco. Quem nunca se decepcionou? Pessoas, situações, trabalho, cotidiano, dia a dia. Sabemos que a decepção faz parte da vida de cada um de nós. Decepcionar-se, na verdade, é deixar-se surpreender pelo comportamento de alguém ou com uma situação inusitada. Quando, por exemplo, algo acontece fora do padrão da normalidade, nos sentimos decepcionados. Porém, se tudo corre bem ou se tudo corre mal dentro de um padrão esperado, não há decepção, pois já estávamos preparados para aquilo. Então me respondam, quem nunca se decepcionou? Contudo, a forma como recebemos a notícia é que fará toda a diferença. A forma como lidamos com a decepção sinaliza nosso nível de maturidade. E maturidade tem tudo a ver com equilíbrio. Equilíbrio. Quando temos equilíbrio, não caímos nas tentações do adversário. A pessoa equilibrada nunca toma decisões precipitadas e nem perde a cabeça por qualquer coisa, ou muito menos se irrita facilmente. Já quando não temos nenhum equilíbrio, explodimos com muita facilidade, ou seja, perdermos o controle emocional e fazemos coisas sem pensar, e só depois é que vem o arrependimento da besteira que fizemos. Nunca perca seu equilíbrio na hora da raiva. Seja sempre seguro. Se você tem necessidade de obter um bom controle, é muito importante orar e pedir a Deus para que te ajude nessa batalha. Trouxe aqui alguns versículos para que possamos ler juntos a respeito dos planos de Deus para as nossas vidas, de quanto o Senhor está perto de nós e sobre a alegria, sobre depositar nas mãos de Deus todas as nossas preocupações. Eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Dos que têm o coração aquebrantado e salva-os de espírito abatido. A ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Salmos 35. Suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos 55:22. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Salmo 118:24. A Bíblia está cheia de passagens sobre decepções. Decepções entre pessoas, situações e até entre pessoas e Deus. Citarei algumas.
No livro de Gênesis, capítulo 16, encontramos a história de uma mulher, uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Agar significa estrangeira. A Bíblia nos conta que Sarai, por não poder gerar filhos, deu a seu esposo Abraão sua serva, para que gerasse filhos por ela. A serva, vendo que havia engravidado, começou a desprezar sua senhora, se vangloriar que seus filhos seriam um dia os herdeiros de Abrão. Por sua ingratidão e orgulho, foi afligida por Sarai e teve de fugir para o deserto. Vemos aqui nessa história duas decepções geradas por Agar. A primeira foi, ela se tornou arrogante. Desprezou sua senhora por sua situação de estar grávida. A segunda decepção foi a sua ingratidão. Ela viveria a partir dali uma vida maravilhosa. Ela não parou para pensar nenhum momento que ela daria à luz a um filho de Abrão. Vamos trazer para a gente. Quantas vezes não decepcionamos aqueles que amamos e que nos abençoam com algo por pura falta de maturidade, equilíbrio, cuidado e tato no desenrolar da situação? Quantas vezes não somos arrogantes, presunçosos, desprezamos o que nos foi dado, somos ingratos às pessoas e situações e muitas vezes ao próprio Deus. Mas Deus é tão maravilhoso e misericordioso. Ele sempre nos dá uma nova chance, como Ele deu para Agar. Se rogarmos a Ele pedindo compaixão, voltarmos e nos humilharmos, reconhecendo o nosso erro, Ele é fiel e justo para nos dar essa segunda chance conforme a sua vontade. E essa chance é uma chance de alegria, de paz, de harmonia. Mas temos de obedecer a Deus. Que a partir de hoje possamos nos submeter à vontade de Deus. E aí sim, Ele atenderá a todas as nossas orações. Vamos falar agora de Samuel. Samuel se decepcionou quando o povo pediu que escolhesse um rei que não fosse ele ou nenhum de seus filhos. Samuel era um profeta, era sacerdote e juiz, que fazia tudo por seu povo. Assim mesmo, depois de tantos serviços prestados, os israelitas o deixaram enormemente decepcionado. A Bíblia nos diz aqui em 1 Samuel 8:5: Vê, já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Ai, que tristeza Samuel deve ter sentido. Imagina quanta angústia não bateu em seu coração. E quantas vezes isso não acontece conosco, não é mesmo? Fazemos de tudo por alguém, fazemos de tudo por uma situação, aí vem a bomba, bum, a decepção. Davi. Depois de uma vitória militar, Davi voltou para casa a fim de compartilhar sua alegria. O rei retornou dançando diante de Deus, na presença de homens e mulheres. Tomado por ciúmes, sua esposa o repreendeu publicamente. Que decepção! A Bíblia nos conta em 2 Samuel 6, de 14 a 23, que Davi estava jubiloso,
feliz, dançando na presença de Deus, pois havia trazido a arca da aliança para Jerusalém. Mical, sua esposa, o desprezou, primeiramente em seu coração e depois publicamente. Quantas vezes desprezamos alguém em nosso coração? Por ciúmes, por inveja, por dor de cotovelo ou por qualquer outra situação. Ou falamos na presença de pessoas algo que magoe alguém. A decepção de Davi aqui foi mútua, pois Davi se decepcionou com Mical e acabou se decepcionando consigo mesmo pela sua falta de compreensão para com ela. O que estamos plantando em nosso jardim e no jardim de nossos semelhantes? Estamos plantando alegria, paz, prosperidade ou decepções mútuas? Vamos falar agora de Caim. Em Gênesis 4, de 1 a 16, nos conta que Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um era lavrador da terra, Caim, e o outro pastor de ovelhas, Abel. Que um dia Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E seu irmão Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura uma oferta a Deus. Porém, Deus se agradou da oferta de Abel, mas a de Caim ele não se atentou. Caim prestou um culto a Deus que não foi aceito por causa do propósito ilegítimo que tinha em seu coração. Quantas vezes ao dia, ao mês, ao ano, não decepcionamos a Deus por nossas ofertas mal dadas? Damos para nos aparecer, damos porque estamos dando, ou damos de qualquer jeito. Diz a Bíblia que Caim irou-se fortemente, descaiu-lhe o semblante. Ele ficou decepcionado com Deus, estava furioso com a situação, com ciúmes do irmão e muito insatisfeito consigo mesmo. Atente-se ao que Deus fala no verso 7. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Por que deixamos a ira entrar em nosso coração? Devemos pedir perdão a Deus primeiramente por fazer mal feito, pois o decepcionamos a todo momento. Se meu irmão é melhor do que eu, ou foi melhor do que eu, dê glória a Deus. Peça também a Deus que faça você cada dia melhor. Não sinta inveja daquilo que o seu irmão entrega. Entregue você o seu melhor. Arranque a inveja, os ciúmes do seu coração e faça sempre para Deus da melhor forma possível. Vamos falar agora sobre Jonas. Jonas decepcionou-se com Deus, porque este o chamou para pregar a um povo de quem ele não gostava. Depois de ter tentado fugir, acabou pregando àquela gente que, para sua decepção, aceitou a sua mensagem. Mesmo depois de corrigido por Deus, preferiu curtir a sua decepção. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Foi chamado por Deus para pregar em Nínive e fugiu. Quando estamos em pecado, fugimos da face do Senhor. Foi engolido por um grande peixe. Orou, clamou, suplicou e Deus o ouviu. O peixe, então, o vomitou em terra. Jonas, então, foi a Nínive pregar, segundo a ordem de Deus. O povo se arrependeu
e Deus não destruiu a cidade. No verso 1 e 2 do capítulo 4 diz: mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: é razoável esse seu ressentimento. Em outras versões diz: você tem alguma razão para essa ira, para essa fúria? Quantas vezes não culpamos a Deus por algo que nos acontece? Nos decepcionamos com o Criador dos céus e da terra. Éramos uma terra sem forma e vazia, e Ele nos deu a luz. E assim mesmo nos decepcionamos como crianças birrentas, que gritam no mercado ou na loja quando o pai não faz a sua vontade. Deus se compadece de nós todos os dias e muitas vezes nós não nos compadecemos do nosso próximo e ainda ficamos bravos com Deus porque Deus não ouve as nossas lamúrias. As decepções desses homens e mulheres nos ajudam a fazer uma anatomia de nossas próprias decepções. Só se decepciona com as pessoas quem se relaciona com as pessoas. Só se decepciona com situações quem vive situações. Quem não quer se decepcionar não deve se relacionar. Mas esta hipótese não é possível. Não há como reduzir a zero os nossos relacionamentos. Não há como reduzir a zero a nossa vida. Vivemos todos os dias situações. Tira o carro para fora, tá com o pneu furado, né? Sai para ir ao mercado e muitas vezes acontece algo. São situações todos os tempos que nos decepcionam. Então, em lugar de fugir das pessoas, das situações, precisamos aprender a nos relacionar e a aceitá-las. Comecemos por perguntar por que nos decepcionamos? Por quê? O que esperamos das pessoas? O que esperamos da vida? A Bíblia nos diz que todos os dias teremos aflições, mas que Deus, que venceu essas aflições e que nós também venceremos. Nós nos decepcionamos porque temos uma visão errada da natureza humana. Nós nos esquecemos que se decepcionar é uma condição humana. Devemos nos lembrar que em nós não há bem nenhum. A palavra de Deus nos diz que quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Em Romanos 3,12 nos diz: a razão disto é que todos os seres humanos se desviaram, tornando-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nem sequer um. Por mais dura que seja essa verdade, é uma verdade. 2. Esperamos demais das pessoas. Um dos comportamentos produtores de decepção é a expectativa errada acerca dos outros. Ela é facilmente explicada. Por quê? Porque todos nós queremos pertencer, todos nós queremos nos relacionar. Nesse trajeto, idealizamos as pessoas, idealizamos relacionamentos. E acabamos esperando demais das pessoas.
esperando delas o que elas muitas vezes não podem nos dar. Há pais que esperam demais dos seus filhos, há filhos que esperam demais dos seus pais, há esposa que espera demais do seu esposo e vice-versa. As expectativas são sempre muito elevadas. Algumas vezes fantasiamos o que não temos, pois queremos ter. Não podemos esperar que o nosso próximo, mesmo o mais próximo, supra aquilo que, por definição, não pode suprir. 3. Esquecemos que somos capazes de cometer o erro que os outros cometem conosco. Por isso, nos decepcionamos. Precisamos nos lembrar que há um Pedro dentro de nós, que todos nós temos um Pedro lá dentro. Mesmo advertido de o que faria, o futuro líder da Igreja de Cristo negou Jesus 3 vezes, num curto espaço de tempo. Ele ficou tão decepcionado consigo mesmo que chorou amargamente. Houve muita virtude nesse choro, que poderia ter sido sublinhado como uma desculpa. A pressão era demasiada e eu não aguentei. Eu não neguei, fui mal interpretado. Também não faz diferença nenhuma o que eu falei. Devemos ter a visão correta da natureza humana, inclusive para evitar a autodecepção. Não somos perfeitos, somos Pedro, somos Sara, somos Abraão, somos Jonas, somos Agar. Não podemos nos esquecer que por muitas vezes somos agentes da decepção. Então oremos a Deus para nos dar discernimento, para que possamos ver os nossos próprios enganos. O pior engano é o auto-engano. Mas o que Deus nos orienta? A confiar nele, somente nele. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. E aí, gente, essa decepção, esse autoflagelo que muitas vezes nós cometemos no dia a dia, ele vai acabar. Hoje eu ouvi uma pregação e lá ela dizia a respeito disso, dessa decepção. Nós nos decepcionando e nós decepcionando as pessoas. Isso tem que acabar. A partir do momento que nós somos novas criaturas, nascidas em Cristo, nós não podemos mais permitir que a decepção tome conta de nós, porque essa decepção muitas vezes gera mau humor, rancor, ira, e isso não provém de Deus. Então vamos confiar em Deus. Vamos entregar para Deus as nossas amizades, os nossos relacionamentos e as nossas situações do cotidiano. E Deus fará sempre o melhor para nós e por nós. Por isso que nós devemos trazer à memória o que nos traz esperança. A palavra de Deus nos revela que Jesus está ao nosso lado sempre. Entregue a Ele, entregue a Cristo suas expectativas e anseios. Não deposite na mão de ninguém. Ele passou por decepções, suportou tudo e venceu o mundo. Lá em Lamentações 3, 21, 24 nos diz: quero trazer à memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a alma, porquanto esperarei nele.
É só nele que nós temos que esperar. Entrega na mão de Deus e todas essas coisas ruins do dia a dia vão embora com o findar do dia.